Olá! Então, qual é a verdadeira função dos estribos em uma viga? Tem vídeos aí pela internet dizendo que estribo é só para segurar a armadura no lugar. Tá? Mas os estribos eles têm uma função muito importante, na verdade, numa viga. Por quê? Bom, primeira coisa é, o concreto armado ele não tem uma história tão grande assim, certo? Enquanto estruturas de aço na metade do século XIX já estavam alcançando alturas bem consideráveis, o concreto armado só foi surgir realmente no final do século XIX em estruturas, foi começado a ser testado no início do século XX, então, se for pensar, o concreto armado tem mal bem 120 anos, não muito mais que isso, certo? E quando eles começaram a testar o concreto armado, eles não sabiam como dimensionar com precisão uma peça. Por quê? Bom, porque uma peça metálica é só aço, é só um material, aço, beleza. Então calcula como uma peça homogênea. Agora, concreto armado não, concreto armado tem dois materiais juntos, concreto e aço, são materiais diferentes, que trabalham de maneira diferente. Então, é complicado fazer essa modelagem ainda mais manualmente. Sabendo isso, o que o Emil Morse, que foi um engenheiro que estudou concreto armado ali no final do século XIX e início do século XX, pensou? Bom, e basicamente foi mais ou menos isso que ele pensou mesmo. Ele falou assim, bom, eu não sei dimensionar uma viga de concreto armado, mas eu sei dimensionar uma treliça. Quem sabe se eu fingir que uma viga de concreto armado é uma treliça, eu consigo dimensionar essa peça como se ela fosse uma treliça. O que é idiota, não, uma viga não é uma treliça, como é que tu vai modelar isso? Só que na prática ficam resultados bem próximos. Por quê? Porque é um comportamento similar, certo? E realmente acontece um comportamento similar, certo? Então, uma viga e uma treliça elas funcionam de maneira similar, certo? Então, uma viga de concreto armado, por exemplo, nada mais é do que ela tem dentro dela uma treliça, certo? Então, imagina, esse era aqui em cima é o modelo original de Morse, certo? Onde ele imaginava que eu ia ter toda essa área verde aqui é compressão, certo? E onde eu tenho tração, que é nessas retas aqui sem o verde, é onde eu tenho tração, certo? Então ele modelou uma treliça de Hall e pensou, bom, isso aqui funciona, então arma sim. E realmente funcionava, tá? Então, beleza, funcionou. Só que, questão aqui, né, que basicamente a teoria original do Morse era posicionado estribos a cada diâmetro, né? Então, a cada altura da viga, cada D. Ou seja, se eu tinha uma viga de 40, era colocado um estribo cada 40. O que acontecia? Tirava um diâmetro considerável. Então, o Ritter ele pensou em outra teoria. Quem sabe se ao invés de colocar um estribo aí de 8, cada 40, cada 50, colocasse um estribo de diâmetro menor mais próximo e gerasse muitas bielas. Funciona também, tá? Então essa é a questão. Agora, como que é as cargas na prática? Porque aqui tem um monte de linhas, mas não tem a carga. Bom, vamos para cá agora, a gente vai ver o que? Tá, isso aqui é só uma treliça, tá? Então aqui tem uma treliça com cargas, tá? E vai funcionar como uma peça de concreto armado. Aplicando as cargas, o que acontece? Basicamente, quanto mais azul, maior a carga nas peças. O que, é que a gente vê aqui? A maior compressão. E quanto mais vermelho, maior tração. Bom, a gente vê aqui em uma viga biapoiada, a maior tração está no centro do vão, certo? Normal, certo? A maior compressão está no topo, certo? E nas diagonais próximos aos apoios. Além disso, a maior tração está nos estribos próximo aos apoios, certo? E isso a gente consegue provar facilmente. Como? Bom, já foram feitos vários testes, né? Inclusive aqui tem uma foto de um teste lá do início do século XX, certo? Mas basicamente se faz uma viga, certo? Aqui nós temos uma viga de concreto armado, certo? FCK 30, então é perfeitamente curada, pronta essa viga já está com um concreto bem resistente, certo? Muito mais forte que muito concreto que pedreiros fazem sem controle tecnológico, tá? Medido na mangueira, certo? E o que tem? Tem uma região aqui onde não tem estribos, certo? Então não foi colocado estribos, tá? Mas no meio também não tem. Sim, mas no meio a carga dos estribos aqui, ó, é bem clarinho, bem pequena. O problema tá aqui, ó, bem próximo aos apoios, certo? Então, não foi colocado estribos nessa região. O que vai acontecer? Basicamente, não tendo estribos nessa região, essa região vai iniciar a fissurar, certo? Iniciou a fissurar, na hora ela arrebenta, porque ela perde resistência. Então, vai ser aplicado duas cargas, né? E vamos ver o que vai resultar, certo? Então, aqui está o teste, certo? Aplicando a carga aqui. E essa peça vai ter uma falha nessa região aqui, certo? Aí, ó.
beleza? Então, uma falha brusca, do nada, né? Uma falha pesada, e a balança foi para o zero, tá? Então, aplicou a carga, ela falhou e foi para o zero, certo? Visto em câmera lenta, a gente consegue ver que a peça não apresenta falha nenhuma. Estou até 480, mas posso colocar até 1080p aqui, certo? A gente vai ver que não apresenta falha nenhuma, tela inteira aqui até, mas a gente vê ó, claramente que a peça está perfeitinha aqui, ó, e do nada ela falha, certo? A gente consegue pegar, inclusive se pegar aqui, a gente vai ver o ponto onde ela começa a falhar, que começa a aparecer uma micro fissura aqui, certo? Um frame depois, ela já começa a estar maior um pouquinho essa fissura, certo? Olha aí a fissura, certo? E aqui ela falha, tá? Mas a questão é, olha como é que ela fissurou. Inicialmente aqui, ó, nessa região. E aí essa fissura se expande, certo? Mas inicialmente a fissura está aqui, ó, certo? Então aqui que está a fissura original. Bom, por que isso é importante? Bom, basicamente significa que essas duas regiões aqui estão se afastando. E se eu tivesse uma barra de aço que impedisse isso de se afastar, ela eliminaria esse esforço, certo? Então, basicamente, de maneira similar, a gente tem a peça aqui funcionando perfeitamente, certo? Tirando uma das diagonais, o que aconteceu? Ou seja, se não tivesse esse estribo aqui, por exemplo, o que aconteceria? Basicamente, uma falha assim, uma falha bem similar ao que estava lá naquele modelo, tá? Mas basicamente, uma falha aí do nada, certo? Uma falha que realmente falhou, não tem questão, né? Não vai funcionar essa estrutura sem essa diagonal, certo? Esse montante, no caso, certo? Então, essa barra aqui, esse estribo aqui que impediria esse início de fissura, certo? Então, é isso que acontece. Como estribo é uma barra muito leve, certo? A gente está falando de 95% das vigas, não tem estribo de 5 milímetros, certo? Então, é uma barra leve. E, sendo uma barra leve, o que vai acontecer? Que não vai ser um custo considerável na estrutura, né? Geralmente, estribos vai dar menos de 20% do total de aço, geralmente bem menos que isso, certo? Então, não é um custo considerável e é recomendado que não se trabalhe com, abaixo, não se trabalhe, digamos, só na capa do coeficiente de segurança, né? Geralmente se trabalha sempre um pouquinho a mais, porque é uma falha brusca, certo? É uma falha fácil de evitar, um estribo evitaria isso aqui, certo? Mas é uma falha brusca que não teria tempo de fugir, certo? Dependendo da viga, se for uma viga com pouca armadura, por exemplo, ela vai avisar muito de fissurar, mas nesse caso não, ela só fissura e já cai, certo? Então não tem esse limite, certo? Mas então, qual é a regra? Basicamente, os estribos têm uma função essencial na estrutura, certo? Não é pouca coisa, não é um detalhezinho, certo? E se fosse o contrário, né, a gente não colocaria estribos numa viga. Por quê? Porque seria muito mais fácil colocar só um espaçador de plástico, que é 10% do custo de um estribo, certo? Um estribo, pelo menos um estribo básico, vai custar pelo menos R$1 para dobrar, né? Com aço e tudo mais, vai custar próximo de R$1, certo? E um espaçador se compra por 10 centavos, certo? Inclusive, antigamente não era feito estribos, mas a estrutura ficava de pé. Tá, então por que a gente faz? Basicamente, antigamente existiam outros modelos. Por exemplo, o modelo da barra cavalete, certo? Então aqui a gente tem um exemplo de barra cavalete. Lembrando que a barra cavalete tem uma regra, que é o quê? Que ela deve ser posicionada de maneira a passar reto por esse recorte. Então, a barra cavalete deveria vir reto aqui por baixo, certo? E subir quando ela chega próximo ao apoio. Isso é uma barra cavalete eficiente, certo? E isso é muito usado. Na Índia é muito comum barra cavalete, certo? Então, pode ser usada a barra cavalete. Mas, se pode usar barra cavalete, por que não é usado no Brasil? Basicamente, em boa parte dos países do mundo não é mais usado barra cavalete, não é uma armadura comum, porque os estribos, quando combinados a um concreto de alta resistência, não necessitam da barra cavalete para resistir. E, posicionando estribos de diâmetro pequeno por toda a viga, a gente elimina a fissuração, ou pelo menos reduz a fissuração, certo? É por isso que, por exemplo, em uma laje, é ideal que a gente coloque barras no máximo 2 alturas dela, não mais afastadas. Quanto mais afastadas as barras, maior a fissuração, certo? Então, é colocado estribos próximos de diâmetro pequeno, porque aí não fica nenhuma região de concreto sem aço próximo. Ou seja, não tendo muito aço, não tendo uma distância considerável até chegar no aço, vai acontecer o quê? Que essa viga, ela não vai, se ela iniciar uma fissura, logo o aço chega na região de influência do aço e ele para ela, certo? Por isso que a gente coloca aço de fora a fora. Por isso que a gente tem uma viga alta, a gente coloca aço nas laterais, certo? De maneira que qualquer fissura que iniciar, e aí fissura pode ser por retração, pode ser por dilatação térmica, pode ser pela cura inicial, pode ser qualquer detalhe, pode ser uma torção de compatibilidade, qualquer detalhe que possa acontecer ali, a barra vai impedir essa fissuração de continuar, certo? Por isso que a gente trabalha com estribos, certo? A gente trabalha com estribos de diâmetro pequeno
por toda a peça, certo? E é por isso que não trabalha com só armadura cavalete, e é por isso que a gente tem limites de estribo, né? Inclusive também, já que a cortante é maior próximo aos apoios, é por isso que geralmente, quando a gente está falando de uma viga importante, uma viga mestra, uma coisa assim, uma viga, não uma viga normal, né? Uma viga normal, a armadura mínima vai resistir, mas em vigas de vão considerável, por exemplo, uma viga de 10, 12 metros, ou uma viga que suporta um pilar, ou alguma outra viga aí que tem uma carga considerável, uma viga de ponta, uma coisa assim, vai acontecer o quê? Que não vai ser uma armadura constante, certo? Geralmente vai ser, digamos, estribos com um espaçamento ou um certo diâmetro em uma região, e conforme vai se afastando dos apoios, esse diâmetro essas armaduras vão se espaçando mais, certo? Ou seja, uma armadura com estribo de 5 cada 10, porém, conforme vai se afastando do apoio, 5 cada 20, certo? Ou ao contrário, 5 cada 20, quando chega próximo ao apoio, 5 cada 10. Na prática dá na mesma, certo? Então isso pode acontecer. Então é isso que está acontecendo em uma estrutura, certo? Que quando a gente trabalha com o estribo, ele tem essa função, certo? E nessa função a gente vai ter um problema grave. Além disso, outra coisa, percebendo que essa modelagem aqui, ela está faltando um pedaço, né? Que está faltando o quê? Basicamente está faltando aqui a região em cima do pilar, certo? E por que não está desenhada a região em cima do pilar? Basicamente porque ela não é solicitada, certo? Se a gente for tentar modelar, essa região aqui não vai ser solicitada. Por quê? Porque aqui vai ter uma barra em X, uma barra em Y, e não tem continuidade disso aqui, não tem nenhuma diagonal mais, então isso aqui não está fazendo efeito nenhum, certo? Então, aqui em cima do pilar de uma peça biapoiada é um ponto interessante, por exemplo, de fazer um furo, certo? Quais são as regiões, digamos, quando a gente vai fazer um furo numa viga, onde que a gente vai fazer? Bom, uma posição é, se for uma viga biapoiada, bem no final aqui, certo? Se for, digamos, o último andar, uma coisa assim, é uma posição. Outra posição, onde as peças são um pouco solicitadas. Por exemplo, aqui, tecnicamente, eu tenho um estribo, certo? Mas se eu tirar ele daqui, a estrutura continua funcionando, certo? Tudo bem, não é o ideal, né? Que vai dar problema. Até porque ela estava lançando aqui para se estabilizar. Mas uma peça continua funcionando. Outra coisa que eu poderia fazer é, numa região próxima aqui, gerar um furo maior, afastamos, deixando aqui um espaço em aberto assim, certo? Por quê? Porque aqui é pouco solicitado, então não tem problema gerar um furo aqui ou gerar uma abertura aqui, certo? Porque essa região aqui tem pouca força cortante, ou seja, ela é pouco solicitada. Então, próximo ao centro do vão, não é um problema, essa região central está pouco solicitada. Claro, isso imaginando uma viga que ela esteja realmente biapoiada. Por quê? Porque se não for, a situação muda. Por exemplo, se eu tenho uma viga contínua, certo? Então, vamos imaginar agora a situação assim, ó. Eu tenho uma viga contínua, assim, ou seja, eu tenho uma viga assim, certo? Uma viga, digamos, engastada em todos os apoios, e eu posso fazer ela assim, certo? Até deixar ela normal, voltar a um tamanho normal, certo? Aí a posição ideal do furo muda, certo? Por quê? Bom, modelando essa estrutura novamente, tá? Agora acabou falhando aqui porque acabou gerando uma compressão maior, certo? Mas vou ajustar só isso aqui, tá? A questão é, modelando essa estrutura, o que acontece? Basicamente, agora essa região próxima ao apoio está solicitada, não posso furar aqui, certo? Mas o ponto ela é pouco solicitada é nessa região aqui, onde a força cortante é praticamente nula e as barras estão pouco solicitadas. A força cortante é nula aqui, o momento rotatório é nulo aqui, então nesse meio termo aqui é o ponto interessante de fazer o furo, certo? Onde, entre a posição onde o momento rotatório é nulo e a força cortante é nula, é os pontos mais interessantes. Aqui é muito pouco solicitado, ainda assim é próximo do apoio, certo? Digamos, entre 1/4 e 3/4 do vão é a posição ideal desse furo, beleza? Então, basicamente seria isso. Até a próxima.